A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos ministrar sobre a filha de Jairo, que se encontra em Marcos capítulo 5, versículos 21 a 24 e versículos 35 a 43. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Glória a Deus. Essa passagem começa ali quando Jesus veio da cidade dos Gadarenos em um barco e atravessou para o outro lado do mar e desembarcou ali à beira-mar, e uma multidão o seguia, porque as pessoas já tinham ouvido falar a respeito de Jesus Cristo, que ele era o Messias que havia de vir, e ele também curava muitas pessoas. E o Jairo, um homem, um dos principais da sinagoga, também certamente já sabia da fama de Jesus. Jairo era, por ser um principal da sinagoga, ele era um homem rico e uma pessoa proeminente na sociedade daquela época, uma pessoa muito importante. E a filha do Jairo, ela estava muito doente e estava já praticamente próximo de morrer. E por esse motivo, da sua filha estar muito enferma, Jairo procurou a Jesus Cristo. E ali ele se prostrou aos pés de Jesus, se humilhou ali diante de Jesus Cristo e clamou para que o Senhor curasse a sua filha. E nós vemos nessa história que a enfermidade ela não escolhe classe social. A enfermidade ela vem para todos, a enfermidade e a morte. Mas nós temos que saber que todo aquele que reconhece ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ainda que morra, viverá,
Assim o Senhor nos falou. Mesmo que recebamos a cura de alguma enfermidade, de alguma enfermidade pela qual nós estamos passando hoje, ou por algum familiar nosso esteja passando hoje, algum dia nós iremos morrer. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos falou em João 11, versículo 25 e 26, ele diz o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar a vida eterna. E um dia a enfermidade e a morte não nos atingirão mais, porque o Senhor nos ressuscitará e nos dará a vida eterna. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E por esse motivo que o Senhor Deus nos resgatou, nos salvou e nos redimirá e nos dará a vida eterna, nós não devemos temer a nada nesse mundo. Nós não devemos ter medo e nem ter pavor de nada. E em Mateus 10, 28, o Senhor Jesus disse o seguinte: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E falando nos dias de hoje, nós podemos dizer que nós não devemos ter medo e nem pavor do coronavírus, como muitos têm levado esse pavor ao coração das pessoas. Nós devemos sim, nós devemos procurar ter conhecimento, nós precisamos ter informação, nos informarmos da maneira que nós precisamos nos prevenir. E de que maneira nós podemos hoje, que nós conhecemos, para nos prevenir. Nós precisamos nos higienizar devidamente, nós precisamos usar máscaras, nós precisamos cuidar das pessoas idosas e das pessoas vulneráveis, porque fazendo dessa maneira, nós vamos procurar nos prevenir, evitar de contágio daquelas pessoas mais frágeis e de nós mesmos. Perdão. Mas nós não podemos parar a nossa vida por 1, 2, 3, 4 anos, enquanto essa doença não acaba, porque nós precisamos continuar a viver a nossa vida aqui nessa terra. E nós não podemos desafiar a doença, porque nós não podemos tentar a Deus. Não é porque Deus nos protege que nós vamos nos atirar à frente de um carro, porque senão, se nós fizermos isso, nós vamos morrer antes da hora. Amém? Louvado seja Deus, glórias a Deus. E o Senhor Jesus, quando Jairo se aproximou dele e rogou ao Senhor Jesus que o acompanhasse até sua casa para que curasse a sua filha, Jesus atendeu ao clamor de Jairo. Jesus atendeu ao pedido de Jairo e acompanhou e foi em direção à casa de Jairo, acompanhando a Jairo. Mas havia uma grande multidão
no meio do caminho. Havia uma multidão ali que apertava ao Senhor Jesus Cristo. E aquela caminhada ali foi uma caminhada demorada. Uma caminhada demorada porque tinha muitas pessoas na frente. E o Senhor Deus, e o Senhor Jesus Cristo foi indo ali ao lado de Jairo, em direção à casa do Jairo para curar a filha dele. Mas aquela dificuldade de atravessar aquela multidão certamente trouxe uma grande ansiedade ao coração de Jairo. E às vezes a dificuldade, a dificuldade pela qual nós passamos, ela traz isso, essa ansiedade. Só que Jairo, ele não poderia ficar ansioso, porque ele estava ao lado do Filho de Deus. Quando nós estamos ao lado do Filho de Deus, nós não podemos ficar ansiosos. O Filho de Deus está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado hoje também. O Senhor Jesus Cristo está ao nosso lado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou e está vivo, e ele roga, intercede por nós, à direita de Deus, ao nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, ao qual nós temos total liberdade de chegarmos à sua presença e clamar ao seu nome, para que venha nos socorrer, para que venha nos consolar, para que venha nos fortalecer a cada momento da nossa vida. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. E nós vemos aqui que no meio do caminho, o Senhor Jesus Cristo, ele ainda parou. O Senhor Jesus Cristo, no meio do caminho, ele parou para curar uma mulher do fluxo que estava com uma doença na qual ela tinha um fluxo de sangue. E ali o Senhor Jesus Cristo, ele parou e começou a conversar com aquela mulher, o que atrasou mais ainda a chegada até a casa de Jairo. Então, alguns homens que eram da parte de Jairo, eles vieram da casa de Jairo até onde estava Jesus Cristo e falou: olha, Jairo, a sua filha já está morta e você não deve mais incomodar a Jesus Cristo, porque a sua filha já morreu. Que essa notícia foi uma notícia terrível, porque Jairo estava animadíssimo, porque o Senhor Jesus Cristo estava indo com ele até a sua casa. E só que naquele meio do caminho ali, havia tantas pessoas, estava atrasando tanto, que ele acabou acontecendo o pior que Jairo esperava, que foi a morte de sua filha. E para Jairo, naquele momento ali, estava tudo perdido com aquela notícia. E ainda mais, aqueles que levaram a notícia para Jairo, para eles, Jairo não deveria mais buscar a Jesus Cristo. E quantas vezes, às vezes, pessoas nos trazem notícias. Hoje não precisa nem pessoas trazerem notícia para a gente mais. Hoje em dia nós vemos as notícias no WhatsApp, nós vemos as notícias nos jornais, notícias
que praticamente dizem que você já não tem mais nenhuma saída, nenhuma esperança, que você não precisa mais nem buscar a Deus mais, que para você já era, para você não tem mais nenhuma esperança. Praticamente é isso que nós ouvimos todos os dias nos jornais, mas nós sabemos que nós podemos continuar buscando ao nosso Deus. Nós podemos continuar clamando ao nosso Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo viu a desesperança de Jairo e a incredulidade dos amigos de Jairo, Jesus diz: não temas, crê somente. E nós vemos que, ainda que tudo pareça perdido, nós não devemos parar de clamar a Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ainda que tudo pareça perdido, ele age e intervém a nosso favor. Ele age e intervém em nossa vida. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E é que eu vou falar um testemunho da minha vida sobre algo que aconteceu no ano de 1998. Nesse ano, a minha mãe estava muito doente e ali no hospital, o médico nos deu a notícia de que a minha mãe não sairia mais viva ali daquele hospital. Então, com aquela notícia, eu fui para casa e, chegando em casa, eu me ajoelhei e comecei a clamar a Deus e falei para Deus que eu não estaria preparado para perder a minha mãe naquele momento, porque ela era a única pessoa que eu confiava naquela época, porque eu era seu filho adotivo e eu me encontrava cheio de problemas psicológicos e emocionais. Então, após alguns dias, milagrosamente, Deus curou a minha mãe. Ela, depois desse dia, ela ficou bem de saúde, viveu por mais 13 anos, e nesse meio tempo, Deus também me curou psicologicamente e emocionalmente, e Deus também preparou a minha mãe nesse período, porque a minha mãe, ela dizia que ela só queria que Deus a levasse. Ela disse que só queria morrer após a minha formatura do curso de oficiais. E aí, quando eu me formei, no dia da minha formatura, a minha mãe esteve presente e ela estava muito alegre, super feliz, porque além de ser uma realização pessoal minha, também foi uma realização para ela, porque era um sonho que ela tinha. E depois desse dia da minha formatura, uma semana depois, Deus a levou. E aí nós vemos que Deus preparou tudo para que aquilo acontecesse daquela forma. Então nós não devemos desistir de clamar ao nosso Deus, nós não podemos desistir de orar, mesmo que a resposta de Deus não venha imediatamente. Deus, ele nos responderá em algum momento. Em algum momento Deus irá nos dar a resposta, mesmo que aquela resposta não seja exatamente o que nós desejássemos, o que nós desejávamos. Deus, ele nos dará uma resposta. Isso nós podemos ter certeza. E aí
o Senhor Jesus Cristo, ele, quando chegou ali na casa de Jairo, ele entrou no local onde a menina estava e na língua aramaica ele falou Talitá cumi, que quer dizer menina, a ti te digo, levanta-te. E no momento que o Senhor Jesus Cristo falou isso, a menina ressuscitou. Louvado seja Deus. Foi um grande milagre ali na vida de Jairo e na vida da filha de Jairo, que certamente essa jovem, ela veio a falecer quando ela envelheceu ou alguma outra fase da sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: ainda que morra, viverá. Nós ressuscitaremos no último dia. O Senhor Deus nos dará a vida eterna. E para Deus basta uma palavra para que a nossa vida mude completamente. Cabe a nós continuarmos orando e clamando ao nosso Deus e jamais desistir de orar e buscá-lo de todo o nosso coração, porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que bate, as portas se abrirão. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um, que essa palavra venha entrar no seu coração e venha trazer coragem, segurança no nosso Senhor Jesus Cristo. Venha trazer prudência da palavra do Senhor, prudência da sabedoria do Senhor, que venha trazer direção, que venha trazer alento ao seu coração, que venha trazer vida. Que o Senhor Deus conceda a paz a cada um nesse dia. Que Deus abençoe para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Fiquem na paz.